Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito que se enxerga o dinheiro. E não importa se a pessoa é um expert em finanças ou se, bom, nem gosta de abrir o aplicativo do banco. A verdade é que, quando o assunto é grana, o jeito que a gente pensa e age vale muito mais do que qualquer planilha ou fórmula complicada. É isso mesmo. Sucesso financeiro não é uma ciência exata, tipo física ou matemática. É muito mais uma habilidade pessoal, sabe? Onde é a nossa cabeça, a nossa psicologia, que manda no resultado final. E para a gente entender isso de verdade, vamos começar com um paradoxo, uma história real que desafia basicamente tudo o que a gente acha que sabe sobre riqueza. É uma daquelas histórias que mostram que o jogo do dinheiro ele tem umas regras meio escondidas que a maioria de nós nem imagina que existem. Olha só que coisa. De um lado, a gente tem Ronald Read, um cara simples, faxineiro, frentista, sem nenhuma formação em finanças. Ele foi lá, com paciência, e juntou uma fortuna de 8 milhões de dólares ao longo da vida. Do outro lado, Richard Fusconi, o oposto, né? Executivo de ponta, MBA de Harvard, acesso à nata da informação financeira, e ele viu tudo, absolutamente tudo, e por água abaixo. Morreu falido. E aí a gente se pergunta, qual foi a real diferença entre eles? Não foi inteligência, não foi diploma, não foi oportunidade. Foi comportamento. Simples assim. Um foi paciente, o outro foi ganancioso. E é exatamente isso que nos leva ao grande paradoxo do dinheiro. Pensa bem, em que outra área da vida um amador, sem treino nenhum, consegue ter um resultado melhor que um profissional super qualificado? Ninguém imagina um faxineiro construindo um prédio melhor que um arquiteto famoso, certo? Mas no mundo das finanças, isso não só pode acontecer, como acontece direto. E aqui está a ideia central de toda essa nossa análise que vem do trabalho do Morgan Housel. Cuidar do dinheiro tem muito, mas muito mais a ver com psicologia do que com matemática. É sério, um gênio das finanças que não consegue controlar as próprias emoções pode se tornar um desastre total. Enquanto isso, pessoas comuns, sem nenhum conhecimento super avançado, podem enriquecer se elas conseguirem dominar alguns comportamentos essenciais. Ok, então vamos um pouco mais a fundo nisso. A primeira grande verdade psicológica que a gente precisa sacar é a seguinte: o nosso cérebro não veio de fábrica programado para ser 100% racional com o dinheiro. Não mesmo. As nossas decisões são todas moldadas por uma lente muito particular, muito pessoal. E é por isso que se diz que ninguém é louco. As decisões financeiras de uma pessoa fazem total sentido para ela com base no que ela viveu. Pensa só. Alguém que nasceu no meio de uma crise econômica terrível vai ter uma visão sobre risco e recompensa completamente diferente de quem cresceu numa época de prosperidade. As nossas experiências de vida, mesmo sendo uma gota no oceano de tudo que já aconteceu no mundo, acabam moldando, sei lá, quase 100% do nosso jeito de ver como o dinheiro funciona. Então, o que para um é uma atitude sensata, para outro pode parecer uma completa loucura. Essa frase é genial. Ela veio de uma conversa numa festa entre dois escritores, Kurt Vonnegut e Joseph Heller, e ela nos joga direto na segunda armadilha psicológica. Aquela mania que a gente tem de sempre mudar nossas metas financeiras. É o perigo de nunca jamais sentir que já tem o suficiente. O suficiente. E o que é fascinante é ver como essa armadilha funciona, esse ciclo perigoso. Tudo começa com algo bom. A pessoa ganha dinheiro, tem um bom resultado, mas aí, em vez de ficar satisfeita, as expectativas dela só aumentam. Aquilo que antes era um luxo vira necessidade. E para chegar nesse novo patamar, ela começa a correr riscos cada vez maiores. É um ciclo vicioso que pegou gente como Rajat Gupta, um CEO que já tinha 100 milhões de dólares na conta. E mesmo assim, ele arriscou tudo para ter mais e acabou preso. Ele já tinha tudo o que precisava, mas para ele ainda não era o suficiente. Bom, vamos em frente para ver como isso tudo funciona na prática. O jogo das finanças tem umas regras bem contraintuitivas, que a gente geralmente ignora, tipo as forças gêmeas e invisíveis da sorte e do risco. E essa história aqui ilustra isso de um jeito impressionante. Bill Gates teve a sorte absurda de 1 em 1 milhão de estudar numa das únicas escolas do mundo que tinha um computador lá em 1968. Pura sorte. O melhor amigo dele na época, Kent Evans, era tão genial e ambicioso quanto ele. Só que o Kent deu azar, também de 1 em 1 milhão, de morrer num acidente de montanha antes mesmo de se formar. Sorte e risco são dois lados da mesmíssima moeda. Isso mostra que o resultado final nunca está 100% no nosso controle. O mundo é simplesmente imprevisível.
E isso nos leva a um conceito muito poderoso, o de eventos de cauda. Basicamente, em coisas complexas como investimentos ou negócios, a maior parte dos resultados não vem daquela média constante, sabe? Não. Vem de pouquíssimos eventos, eventos extremos, super raros, que acabam tendo um impacto gigantesco, totalmente desproporcional. E olha, esse gráfico aqui é de cair o queixo. Ele mostra que mesmo no índice de ações super grande como o Russell 3000, 40% das empresas são um desastre total, perdem quase todo o valor. A maioria tem um desempenho bem mais ou menos, e o retorno inteiro do índice ao longo de décadas veio de apenas 7% das empresas. É isso mesmo, o sucesso é todo puxado por um grupinho minúsculo de empresas que dão muito, muito certo. A grande verdade é que a maioria das coisas que a gente tenta não funciona. E tudo bem, isso é normal, é o esperado. E agora a gente chega no verdadeiro segredo da riqueza. Vamos quebrar aquele mito de que para ficar rico tem que ir atrás dos maiores ganhos o mais rápido possível. A verdade é bem mais sutil e, para ser sincero, muito mais possível para todo mundo. Agora, preparem-se para um quebra-cabeça que desafia a lógica. Jim Simons é, nos números, um investidor muito melhor que Warren Buffett. O retorno médio anual dele é 3 vezes maior. Então, por que o Buffett é quase 4 vezes mais rico? Como é que pode um negócio desses? A resposta está bem aqui. Esse número, 81,5 bilhões de dólares. Essa é a fortuna que o Buffett juntou depois de fazer 65 anos de idade. O segredo dele, então, não é só a habilidade de investir. A habilidade do Buffett é investir, claro, mas o segredo dele, o verdadeiro segredo, é o tempo. O cara investe de forma consistente há mais de 75 anos. É o poder dos juros compostos sem interrupção que cria essa riqueza absurda. Não são os picos de genialidade que duram pouco, é a consistência ao longo de uma vida inteira. Porque veja bem, ficar rico e continuar rico são duas coisas completamente diferentes. Para ficar rico é preciso otimismo, correr riscos. Agora, para se manter rico, a história muda. É preciso humildade, um pingo de paranoia e, principalmente, uma mentalidade de sobrevivência. O objetivo principal não é ter o maior retorno de todos, mas sim sobreviver, não quebrar, não ser zerado no jogo. É isso que permite que os juros compostos, como no caso do Buffett, façam sua mágica por décadas e décadas. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, de psicologia, sorte, risco, tempo, qual é, no fim das contas, a habilidade financeira mais importante que alguém pode ter? A resposta é a habilidade de parar de mover a linha de chegada. É isso, a verdadeira riqueza não é sobre ter sempre mais. É sobre saber quando o que se tem já é o suficiente. É essa habilidade, essa trava psicológica que permite que a pessoa sobreviva no longo prazo, que evita riscos bobos e que, finalmente, deixa o poder do tempo fazer o trabalho pesado. No final do dia, esse é o único jogo financeiro que realmente vale a pena ganhar.